Bom dia. Shuju, o Nilson já apresentou um pouquinho. Meu nome é Serge. Sou o fundador do Shuju, que era fundado nos Estados Unidos faz 15 anos. E atualmente sou CTO. Queria apresentar um pouco sobre a experiência do Shuju com as empresas da tecnologia nos Estados Unidos. Shuju começou com empresas somente no setor de energia. As empresas aqui são as maiores empresas que estão envolvidas com energia no mundo. Acho que o S&P é o maior prestador dos dados no setor. O Constellation é um operador nos Estados Unidos que tem distribuição, as outras coisas que já falamos hoje. É o maior trader de energia do mundo. Queria falar sobre a experiência dessas empresas com dados. E o Shuju mesmo trata do ecossistema dos dados. Vou falar mais sobre as empresas operacionais. Como tem algumas que são consultadores, vou falar mais sobre empresas que são operacionais. Eles mesmos têm distribuição e outros aspectos operacionais. Só para contextualizar um pouco, o Shuju tem um jeito de pensar sobre dados que é muito específico e que para nós traz muita clareza e para os nossos clientes também. Então, o que eu queria fazer é explicar como nós pensamos sobre dados. Eu acredito que esse jeito de pensar funciona não só para essas empresas grandes dos Estados Unidos, mas para as empresas brasileiras e também. Então, tem dois tipos de dados. Dados do mercado e dados internos. Essas são as fontes. Então, os dados sempre vêm de uma desses dois. Então, tem dados do mercado que está acontecendo no mundo e dados internos para uma empresa de geração, por exemplo, os dados que têm a ver com mesmo que está acontecendo com a geração, com as plantas e usinas. E os dados precisam movimentar daqui para o lugar onde os dados estão usados. E os dados estão usados para, por exemplo, um trader como Constellation da energia, estão usados num sistema do ETRM. O ETRM é conhecido no Brasil? Não? O Brasil já existe muito o conceito de CTRM, é o Commodity Trading Risk Management. O ETRM é Energy Trading Risk Management. No Brasil, o ETRM não existe porque não tem trading da energia. O mercado da energia ainda não está num momento onde dá para comprar e vender energia entre os operadores. Então, isso vai vir. Acredito que daqui 5 anos já vai existir. Mas se falar com nossos colegas no mundo de commodities, eles conhecem isso bem. Mas a ideia é que esses dados precisam movimentar para onde vão ser usados. E, além dos sistemas de risco, tem outros usos como análise,
análise e visualização para geração. Então, a ideia é que o dor que nós vimos em todas as empresas grandes é que é preciso ter uma equipe, um sistema para movimentar os dados. E a ideia é que tem uma equipe aqui coletando os dados do mercado, coletando os dados internos, nos bases, aqui, e depois movimentando para onde vão ser usados. Análise em Excel, em mostra dos dados em Power BI, ferramentas que o mundo inteiro usa. E essa ideia é bem simples e acredito que todas as empresas de vocês usam o mesmo conceito. O que nós vimos aqui tem dois dores. Um dor de fazer coisas novas, uma dor de inovação. E outra é de manutenção. A dor de inovação vem em dois lugares. Uma é quando a empresa grande quer entrar no mercado novo, precisa uma fonte nova. Como conectar essa fonte com a base? Essa é a primeira dor aqui. É que conectar novas fontes precisa de muito tempo e recursos. A segunda dor de inovação é que quando o teu sistema de risco ou análise, outra coisa, quer usar fonte novo, apesar dessa fonte existir aqui, usar ele não é tão fácil, porque precisa falar com alguém no departamento que fez isso para entender como é estruturado e tudo isso. Na área de manutenção, esse sistema aqui de fluxo e de fluxo aqui, isso aqui, precisa de uma equipe grande e muito complexo para manter. Então, a Shuju foi nascida só para resolver isso. Vou mostrar como a Shuju faz isso. Tem os dois fontes, as duas fontes de dados externos, que é dados de mercado, dados internos, dados operacionais. E aqui colocamos o Shuju, conectamos isso aqui, e no final tem a conexão com o CTRM, ou em caso de vocês não vai ter o ETRM ainda não, ou o Excel, outras coisas por lado direito. O conceito é muito simples e acho que expliquei em alguns minutos e dá para entender a ideia. Mas acho para essas empresas a coisa mais inovativa aqui é o jeito de resolver os dois dores, que é quando conectar uma fonte nova, a ideia é que nossa equipe cuida dessa parte aqui e a estrutura sempre da mesma maneira. Quando os dados estão estruturados da mesma maneira, para as equipes aqui, é sempre o mesmo jeito de usar. Então, fica um fluxo mais simples. Queria ver se alguém tem alguma dúvida sobre isso, porque é um mercado diferente do Brasil, mas a ideia é simples. Então, eu quero ver se alguém tem alguma dúvida sobre como é relacionado o que vocês fazem.
Sim, como caso com essas empresas aqui. Como o caso mais simples é a Constellation é o maior trader de energia. Eles têm esse sistema de risco. E o sistema de risco, o ETRM, que vocês vão conhecer daqui 5 anos, a ideia dele é que ele faz geração do risco em cada transação. Então, imagina que uma empresa de transmissão quer comprar um pacote de energia para amanhã, porque eles acham que vai ser mais quente e pessoas vão usar mais ar-condicionado. Tem uma análise disso. Eles querem comprar energia para amanhã. Eles têm um parceiro que vai vender. Eles precisam desenvolver um preço para essa transação. O sistema de risco precisa ter alguns dados para construir o preço. Dados sobre a temperatura, porque talvez é parte de modelo que faz o preço. Dados sobre os preços do mercado de hoje, de amanhã, de ontem, para ter um modelo para entender como vai ser. Então, precisa 10 ou 15 dados. E antes de Shuju, esse sistema pegava esses dados em 15 lugares diferentes. Com a Shuju, esse sistema tem uma integração com Shuju e pronto. Então, um exemplo simples. Obrigado. Boa, pessoal. Só completando um pouquinho, até entrando na dúvida do Marcião. Por exemplo, a S&P Global é o maior provedor de dados de energia do mundo, podemos dizer assim. Naturalmente, esses dados eles vêm de algum ponto. É muito parecido com o que a Cube colocou. Esses dados eles são coletados em algum lugar, para eles serem os maiores provedores de energia do mundo. Só que, uma vez que esses dados são coletados, eles também precisam de serem modelados. Cada consumidor usa esses dados de alguma forma. A gente está falando de dados de mercado. A gente está falando de dados de diversas partes do mundo. E depois esses dados precisam ser consumidos. E quando a gente fala do consumo, toda a solução de consumo dos dados está baseada em quantas pessoas estão consumindo, está baseado na infra. O que a Shuju faz? A gente ataca esses 3 pontos de ponta a ponta. Eu trago a provocação para vocês. O que vocês precisam de fazer com os dados hoje que vocês têm a dificuldade? Pô, tem a dificuldade de coletar dados de mercado ou dados internos, bem como o Sérgio colocou. Tem a dificuldade de modelar esse dado de uma determinada forma. Ah, mas... Poxa, as comercializadoras de energia... Qual é o diferencial de cada comercializadora? Como você modela os dados de oferta e demanda, como você controla o seu preço, isso faz com que você tenha uma arbitragem extremamente competente que faz a diferença de um para o outro. Ou estou errado? É isso ou não é? Só que quando a gente fala em dados, o grande desafio das empresas hoje é se tornar data-driven. A gente vive num mundo de correria. Quão rápido você faz isso? Quão rápido você modela esses dados? A Shuju faz isso de forma a toca de caixa. A gente faz isso muito fácil. Para a gente independe quantos usuários estão utilizando a solução. Quanto mais usuários utilizando, para a gente melhor. Uma maior dependência da Shuju, digamos assim. Para a gente independe a infraestrutura que você precisa para fazer tudo isso acontecer. A gente tem uma infraestrutura extremamente robusta. Quem aqui já pensou em trabalhar um pouquinho com tecnologia, sabe que o peso maior financeiro está na infra. A gente absorve esse custo. A gente faz com que toda essa roda gire de forma muito simples. E depois o consumo
uma vez que nós coletamos esses dados, uma vez que nós modelamos esses dados, análise preditiva, análise preditiva em energia é princípio básico. Regressões, modelar. O que vocês. Saneamento de base. O Pedro chegou para mim um pouco antes da gente começar a falar: poxa, tem alguns dados lá que a gente está precisando de harmonizar, estamos precisando. A gente faz isso de forma muito simples e muito rápida. Não porque a gente tem o Serge, que é um dos grandes especialistas mundiais em dados, mas porque esse é o modelo de negócio que a gente escolheu aqui dentro para ir para o mercado aqui dentro do Brasil. Tá? Aqui no Brasil, como a gente entrega para os traders, entrega soluções de dados para os traders, e não só para os traders, mas também para os times internos que têm uma necessidade no trabalho com os dados. Eles falam assim, poxa, os traders sabem, quando a gente chega para o time de Data Analytics, que suporta ali os traders, para eles, quando fala da Shoju, é como se estivesse como se estivesse tocando música. Assim que a gente atende Cargill, assim que a gente atende Suzano, que tem a parte de energia, mas não só a parte de energia, a parte de arbitragem também do agro, mas nem um foco aqui agora. Mas eles precisam de uma solução que eles vão fazer isso, que eles vão desenvolver esses processadores rápido, que eles vão conseguir ter, no dia a dia deles, algum tipo de solução que vai trabalhar com séries temporais. O mundo que a gente está vivendo hoje, a grande diferenciação é o quão rápido a gente consegue fazer as coisas. Os dados mudam o tempo todo. Quando a gente está falando de dados públicos, principalmente dados públicos aqui no Brasil, a gente sabe bem como que é, às vezes a fonte mudou de um dia para o outro. Quão rápido você consegue arrumar essa fonte e já continuar consumindo os dados em tempo real? Esse é o grande foco da Shoju aqui no Brasil. É quão rápido a gente modela os dados. Lá fora, muitas vezes, a dor maior está na coleta ainda desses dados. São processos diferentes. Aqui no Brasil, nós sentimos que a dor maior ainda está na modelagem desses dados. E a gente trabalha de ponta a ponta, ou só na coleta, ou só na modelagem, ou só na entrega, na visualização. A gente tem mais de 25 livrarias, APIs prontas para consumo. E se não tiver, a gente constrói em 15 dias, a gente deixa isso pronto para vocês. Tá? Então, assim, o ponto é, eu quero trabalhar com os dados e eu devolvo a pergunta para você, Marcião. Qual que é a sua dor hoje com os dados? Na própria Lid eu sei que tem, viu? Vocês ficam meio assim, e quando eu falo meio assim é porque no mercado brasileiro, a confiança, a gente sente muito que o mercado é um mercado fechado, e o pessoal fala, não, trabalhar na modelagem de dados, isso não, principalmente as comercializadoras. Modelagem de dados, não. Como se fosse algo... Como se fosse aquilo que ninguém toca. Gente, a dificuldade está na atualização, está em quão rápido você consegue modelar e continuar esse tipo de modelagem. Quando a gente fala de linguagem, a gente fala de código, linguagem de programação, cara, hoje é um, amanhã vai ser outro. Como você faz essa mudança aí dentro do seu negócio? Então, essa é um pouquinho da Shoju. A gente trouxe mudou um pouquinho a forma de apresentar aqui, trazendo um pouquinho trazendo desafio para vocês de qual é a sua dor hoje com os dados. E a gente está à disposição para bater um papo.